E aí, torcedor, boa noite para você que a partir de agora passa a se ligar nas emoções do Campeonato Brasileiro. Falamos ao vivo, aqui direto do estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, onde daqui a pouquinho a bola rola para a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tem um tempinho, né, que os times não entram dentro do gramado. Esse período de data FIFA foi um período de intenso trabalho para o técnico Fernando Diniz do lado do Vasco da Gama, para o técnico Luiz Ubeldia, pelo lado da equipe do São Paulo. E é bom lembrar que a partir de amanhã os times sairão em curtas férias, né? 15 dias aí para descansar, para depois fazer uma intertemporada de outros 15 dias para a parte final da temporada do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana, da Copa Libertadores da América. É claro que você vai acompanhar tudo isso com a gente. Foi um período que os times tiveram para trabalhar, alguns jogadores estavam nas seleções, como é de costume, mas é aquilo, né? É um jogo bem atípico para o que a gente está acostumado no calendário do futebol brasileiro, porque a questão da data FIFA, ela faz parte do nosso cotidiano do futebol nacional e do futebol mundial. Está acostumado, né, a parar 10 dias, 2 semanas, só que depois volta, e você pelo menos fica lá, jogando 3 semanas até que venha uma outra data FIFA, como acontece no segundo semestre. Agora é um pouco diferente, porque você teve 10 dias de preparação e vai entrar de férias, para se preparar para a segunda parte do Campeonato Brasileiro, para a segunda parte da temporada. Então é um momento importante, um jogo que pode sim condicionar o momento das equipes até a volta do campeonato no pós-Super Mundial de Clubes. Daqui a um mês o campeonato vai voltar e esse mês vai ser importante para os times descansarem, treinarem e voltarem revigorados. São Paulo e Vasco da Gama, Vasco da Gama e São Paulo, a equipe da Litoral News e do BTV Esportes aquece os tambores para daqui a pouquinho a bola rolar. Tá frio aqui em São Paulo, né? A mínima na madrugada foi de 8 graus e agora, no momento frio, já tá forte aqui na capital paulista, para daqui a pouquinho a bola rolar. 12 graus nesse momento a temperatura aqui na região do estádio Cícero Pompeu de Toledo, sensação térmica de 11 e vai baixar mais, vai baixar para os 9 graus a temperatura a partir do momento onde a bola rolar. Para os jogadores é ótimo, né? É melhor jogar no frio do que jogar no calor. Isso dá a condição de você desempenhar o melhor futebol dentro de campo, se desgasta menos. Então, já que são times que tiveram a semana cheia aí para trabalhar durante esse período de data FIFA e depois da data FIFA vão entrar para essa intertemporada, que vai somar férias e treinos, a gente imagina um jogo muito intenso aqui no estádio do Morumbi. São dois times que já não vencem no Campeonato Brasileiro há algum tempo, né? O São Paulo está classificado na Copa Libertadores da América, a equipe do Vasco da Gama vai jogar o play-off da Copa Sul-Americana, a gente vai falar muito sobre isso, mas são duas equipes que no Campeonato Brasileiro estão deixando a desejar em algum sentido e até por isso jogam nessa rodada que tem apenas 6 jogos para fugir ali do Z4. Fortaleza e o Santos estão se enfrentando. Se o Fortaleza vencer, ele passa tanto São Paulo, tanto o Vasco da Gama. O Vitória está jogando Cruzeiro. Se Vitória vencer, passa a equipe do São Paulo. Já está à frente momentaneamente com o empate do Vasco da Gama. Então, é aquela rodada para vencer e evitar passar esse período todo de janela de meio de ano na zona do rebaixamento. Nunca é bom estar nessa zona da confusão, nunca é bom estar nessa zona complicada da tabela de classificação. E o que o torcedor espera é que as equipes do São Paulo e do Vasco da Gama possam fazer bonito hoje dentro do gramado. Você é o nosso convidado, vamos juntos para aquecer os tambores, para aquecer o clima, para daqui a pouquinho a bola rolar por um grande jogo. Tem tempo que o Vasco da Gama não vence aqui jogando no estádio Cícero Pompeu de Toledo. São Paulo, nos últimos jogos contra o Vasco da Gama como mandante, tem um ótimo retrospecto. No ano passado o jogo nem foi aqui, foi em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa. Uma boa vitória da equipe do São Paulo. E é o reencontro, né, do Fernando Diniz com o São Paulo, por onde ele esteve trabalhando durante algum tempo. Vamos ver também como é que vai ser a presença do torcedor. As informações dão conta de 15 mil ingressos vendidos com antecedência, Dia dos Namorados, tá friozinho. Vamos ver como é que vai ser o comparecimento da torcida tricolor, da galera do Soberano
aqui no estádio Cícero Pompeu de Toledo, nessa noite gelada aqui em São Paulo, para daqui a pouquinho a bola rolar. Com 7 horas e 9 minutinhos, já quero dar boa noite pro Alan Santos, trazendo expectativa, Alan, que hoje um jogão que a galera vai se ligar com a gente aqui na Litoral News no BTB Esportes. Boa noite, Alan. Boa noite, Marcelo Marinho e todo mundo ligado na tela da líder de audiência, Litoral News e o BTB Esportes sempre em todos os lugares. Expectativa sempre lá no alto, né? A volta do Campeonato Brasileiro. Torcedor do São Paulo, torcedor do Vasco da Gama, com certeza estava com saudade. É claro, com certeza não estava com saudade da performance que as duas equipes estavam tendo nas últimas partidas, mas com certeza o torcedor é passional, né, Marcelo? E a gente sabe que quando passa muito tempo sem a sua equipe entrar em campo, bate aquela saudade de assistir um jogo do seu time, de passar aquela famosa raiva, né? E é claro, a expectativa é grande porque as duas equipes tiveram tempo para trabalhar. Cerca de 10 dias, né, da última partida do São Paulo, 10 dias da última partida do Vasco da Gama. O Vasco da Gama vem de 2 derrotas dentro dessa competição. Perdeu para a equipe do Fluminense de virada no Maracanã por 2-1. Depois também perdeu para a equipe do Bragantino em São Januário. O Vasco não perdia em São Januário há mais de 6 meses, né? Mais de 20 jogos não perdia em São Januário dentro do Campeonato Brasileiro. O Vasco é muito forte dentro de casa e como perdeu, vai precisar buscar esses pontos fora. E aí que está o X da questão. O Vasco não tem sido um bom visitante e tampouco aqui no Morumbi. Mas é claro que isso tudo pode mudar hoje. Já do lado do São Paulo, vem de uma vitória na Conmebol Libertadores da América e uma derrota dentro do Campeonato Brasileiro. Perdeu para a equipe do Bahia, do técnico Rogério Ceni. E foi a primeira vez que o Rogério Ceni venceu a equipe do São Paulo como treinador. Pontuando isso, as duas equipes tiveram 10 dias para trabalhar e depois dessa partida terão férias, o Vasco 10 dias de férias e depois uma intertemporada. Então é crucial sair para esse momento de descanso e também de preparação em seguida com uma vitória. Uma vitória que é difícil ser conquistada no Morumbi. Mas o técnico Fernando Diniz conhece os caminhos desse estádio e com certeza preparou alguma coisa diferente para esse confronto. A minha expectativa é de um jogo bom de bola, um jogo aberto. A equipe do Zubeldia, que já tem um tempo dentro à frente dessa equipe, vem encontrando dificuldades para ganhar dentro de casa, e isso pode ser um fator interessante para o próprio Vasco da Gama explorar, Marcelo. São algumas circunstâncias que tornam esse jogo aqui muito específico, né? Você tava de um tempo de trabalho e depois você vai ficar um tempo bom aí de descanso. Eu tava até aqui brincando nos bastidores, parece que tem um mês que os times não entram dentro do gramado, né? Essa data FIFA de estreia do Ancelotti foi muito intensa na seleção brasileira e agora as equipes voltam a campo apenas por hoje, porque depois teremos a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Aliás, há uma expectativa que a FIFA aumente o número de participantes para 2029 e essa Copa do Mundo de Clubes passe a ter 48 equipes, ou seja, abrindo mais vagas aqui para a América do Sul para irem 8 a 10 times da América do Sul para essa Copa do Mundo de Clubes. Quem quiser estar lá tem que fazer boas campanhas na Copa Libertadores da América. São Paulo está jogando Copa Libertadores da América esse ano, se vencer, garante o passaporte para a Copa do Mundo de Clubes, que deve ser disputada em Portugal, na Espanha e também no Marrocos no ano de 2019, mas vai ser um tempo muito importante para o técnico Luiz Zubeldia e também para o técnico Fernando Diniz. O Zubeldia conseguir encontrar um norte para essa equipe do São Paulo, que claramente prioriza as Copas nesta temporada do ano de 2025, mas pode ter condição de fazer um campeonato brasileiro pelo menos um pouquinho mais seguro. E um Vasco da Gama, que sob o comando técnico Fábio Carille estava priorizando a Sula. Agora, sob o comando técnico Fernando Diniz, eu senti que ele queria um Vasco competitivo no Campeonato Brasileiro. Teve algum problema ali ou outro e agora vem para esse duelo importantíssimo contra a equipe do São Paulo aqui no estádio Cícero Pompeu de Toledo.